Eu resolvi fazer um vídeo rápido aqui sobre a crise de 1929, né? Porque eu percebi, né, nos grupos, né, de estudo, de economia que eu participo, percebi que está tendo um revisionismo, né, e um discurso bem estadofóbico, né, do pessoal, dos libertários, né, anarcocapitalista, né, esse pessoal todo, estão tentando colocar a culpa da crise de 29 toda no Estado, né, para justamente querer fazer com que algo histórico se encaixe na teoria deles. Ao invés de querer colocar a teoria nos dados históricos, estão querendo fazer o contrário, né? Alterar os dados históricos para se encaixar na teoria deles. Então, o pessoal aí, os ANCAPs, acham, né, que tudo se deu por causa do governo, né, que teria imprimido muito dinheiro, né, ou dado muito crédito, né, é, teria investido muito, tal. Colocam outras questões, né, criado impostos. Aí eles me passaram, inclusive, um vídeo aí, né, do Rafael Haid aí, sobre essas questões, e eu vi que ele fala muita coisa, ele está muito nesse discurso aí estadofóbico, está falando muita coisa errada, né? Então, algumas dessas questões podiam até ter ocorrido realmente, né? No entanto, a gente precisa deixar a paixão aí de lado, quem é libertário tem que deixar essa paixão de lado, porque a paixão pode distorcer a visão, né? Os gregos já diziam, né? O patos já era paixão, né? Era considerado uma doença, né? Então, esses anarcocapitalistas aí ferrenhos costumam negar, né, que possa contrariar, tudo que possa contrariar, né, em algum aspecto, a teoria deles. Então, ficam cegos, evitam ler os estudos acadêmicos, né? Principalmente do mainstream, né? Não, eles ficam só na heterodoxia deles, né? É, então, aí eles evitam ler estudos acadêmicos que mostrem que o mercado pode apresentar problemas por si só. Muitos ficam presos, né, às suas fantasias, né? Apenas lendo os autores anarcocapitalistas, né? Então negam um pouco a realidade, vivem um pouco na ilusão. Então vamos lá, as principais explicações. Existe um certo consenso, né, na história econômica de que os Estados Unidos passaram aí, depois da Primeira Guerra Mundial, a ser o grande centro econômico mundial, né, e financeiro, inclusive. Os países europeus estavam devastados, né, com a economia bem enfraquecida, e teve uma retração aí no consumo e tudo mais, que estava dando ali um abalo aí na economia mundial. E só que os Estados Unidos, né, eles lucraram muito com a exportação, né, para esses países, né, seja de alimentos, de produtos industrializados, tanto seja durante o período da guerra, né, que eles lucraram muito vendendo para os países, principalmente os aliados, né, como no período entre guerras, né, que foi entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, na Primeira Guerra, a Europa ficou devastada e os Estados Unidos foram um grande fornecedor de tudo que a Europa precisava, inclusive dinheiro mesmo, além, né, dos produtos industrializados, ele também levou o dinheiro. Então, o resultado disso, a, entre esse 1918 até 1928, a produção aí econômica, o PIB dos Estados Unidos cresceu muito, né? Então eu expliquei isso para o pessoal lá desse grupo de estudos e eles vieram contradizendo isso, né, falando que na verdade não, foi porque o Estado, né, é isso que o Rafael Haid aí fala no vídeo, né, o Estado que foi que que desencadeou toda a crise. E aí eu, inclusive, dei um exemplo para eles, né, eu falei assim: "Pô, você sabe como é que o o Kennedy lá, né, o pai, né, do presidente, como é que ele ficou muito rico?" Então, a bolsa de valores ela estava no auge, né?
todo mundo comprava ações na época, né, então, eh, estava a sociedade lá dos Estados Unidos estava vivendo um boom de riqueza, crescimento econômico, com tudo isso. Esses anos aí da década de 20 foi um ano em que aconteceu todo esse espetacular crescimento da riqueza e toda a sociedade estava vivendo ali nos Estados Unidos, estava tendo um alvoroço enorme. É onde se passa aquele livro do Grande Gatsby, né? Que tem inclusive o filme aí com o Leonardo DiCaprio, se eu não me engano. Então, estava tendo esse boom na economia, toda a sociedade estava ali vivendo um momento ali, um momento de sonho americano, né? E aí, num determinado momento, o Kennedy entra no elevador para ir para o trabalho e vai o ascensorista lá do elevador chega e fala para ele, é, dica de investimento e fala que ele vai comprar ações tal. E aí o Kennedy tem uma intuição, ele pensa, poxa, se, se até esse cara aí que é pobre e tal tá investindo em ações, pô, o que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado. Ações só eram vendidas e compradas, comercializadas por gente rica até então, né? Então ele percebeu que ali o mercado estava saindo, né, da normalidade. Todo mundo estava comprando, todo mundo estava ganhando dinheiro, todo mundo estava achando que ia ficar rico, eu que pelo menos ia ganhar mais dinheiro. Então ele intuiu o que estava por vir e vendeu na alta todas as suas ações. E a seguir teve lá o crash, né, a quebra da bolsa de valores. E ele vendeu na alta, ficou muito rico e as pessoas ao redor dele empobreceram muito, né. Então negar isso, essa situação de que o mercado mesmo estava todo mundo estava comprando, estava vivendo isso, é querer pôr a culpa só no Estado e que tirar a culpa dos indivíduos, tirar a culpa também do processo de mercado, da parte psicológica que atua na coletividade no mercado. Então, um cara lá do grupo simplesmente negando a realidade, ele falou: "Ah, então você coloca a culpa da crise de 29 em um único indivíduo". Você vê como é que as pessoas estão, né? Eh, nega todo o argumento dali. Então eu citei a questão da crise lá das tulipas, né, da mania das tulipas, e as pessoas desse grupo sofreram uma doutrinação libertária tão grande que não conseguem aceitar que a crise das tulipas aconteceu. Então depois eu posso até falar mais sobre isso. Então eles falaram que isso não aconteceria no Mercado Livre, e aí eu coloquei a questão, né? Por exemplo, quem é que vende cigarros? O cigarro ele não faz bem para a saúde, mas quem vende o cigarro paga suas propagandas para que as pessoas comprem, e as pessoas compram, né. No Mercado Livre as pessoas compram, com a atuação do Estado até conseguiu reprimir a venda dos cigarros, conseguiu melhorar os padrões aí de saúde e tal, mas ainda assim você tem essa questão, a indústria do cigarro simplesmente pode fazer propagandas, né, e influenciar as pessoas a comprarem cigarro. E isso acontece também com a venda de ações, né. Qual o objetivo de quem está vendendo ações? Essa aqui, ó, a Aerodyne. É bem interessante, ou sei lá, Aerotyne. A Aerotyne, é? Aero... A Aerotyne, é Aerotyne, isso. As ações dela estão bem quentes. Mesmo? São só dois irmãos que estão fazendo detectores de radar na garagem deles. Eles estão indo book. Talvez seja micro-ondas, mas você liga para o número principal da empresa e a mãe deles atende. É muito Ótima meiga. empresa. Na verdade, não sei mais nada sobre eles. Eu não sei nada. 6 centavos por ação? Fala sério. Quem é que compra essa Bom, porcaria? honestamente, na maioria são os babacas. Tem os carteiros, sempre tem eles. E Sei. encanadores, eles veem nosso anúncio atrás da Hustler e da Mecânico Popular. E nosso anúncio fala que eles podem ficar ricos de verdade.
Hustler? É, aquela das peladonas. Sei. A revista Cordonês. Um monte. É. Ajudamos eles a financiarem casas, a comprarem um anel de diamante para as esposas, talvez um E o barco. que vocês estão fazendo aqui é tudo regularizado, tudo certinho? É... mais ou menos. Mais ou menos. Minha nossa, a diferença deles é enorme. É, esse é o ponto. Qual é seu nome mesmo? O meu, Jordan Belfort. Jordan, quanto você tira numa ação do pregão? Eu tiro 1%. Ou tirava 1%. Fora do pregão são 50. É 50%? 50% de comissão? É. Pelo quê? É o preço pelos nossos serviços. Então, se eu vender uma ação por 10 mil dólares, a minha comissão é de 5 mil dólares? Se você vender 10 mil dólares dessas ações, eu pessoalmente te faço uma chupeta de graça. E espero que aconteça. Alô, John, como é que você tá? Você mandou uma carta para minha empresa umas semanas atrás pedindo informação sobre ações Tostão com grande potencial de crescimento e quase nenhum risco de queda. Isso te lembra alguma coisa? Isso, ótimo. Bom, o motivo de eu ligar hoje, John, é que uma coisa muito interessante acabou de aparecer na minha mesa e provavelmente é a melhor coisa que vi nos últimos 6 meses. Se tiver um minuto, gostaria de dividir a ideia contigo. Tem um minuto? O nome da empresa é Aerotyne International, a mais moderna empresa de tecnologia do meio oeste, esperando a aprovação iminente da patente para a próxima geração de detectores de radar que tem enorme utilidade, tanto militar quanto civil. Agora, bem agora, John, o lote está sendo vendido sem intermediários por 10 centavos a ação. E falando nisso, John, nossos analistas avisaram que consigo muito mais do que isso. Seu lucro, com meros 6 mil dólares de investimento, poderia chegar a 60 mil dólares. Exatamente, você ia poder quitar sua hipoteca. John, uma coisa posso te prometer mesmo nesse mercado. Eu nunca pedi para os meus clientes me julgarem pelos meus ganhos, e sim pelas minhas perdas, porque elas são muito poucas. E no caso da Aerotyne, baseado em cada fator tecnológico visto, John, estamos olhando para o maior prêmio de todos. 4 mil, isso dá 40 mil ações, John. Deixa eu fechar essa transação agora mesmo e volto a te ligar com a minha secretária confirmando tudo, tá bom? Ótimo. Ô, John, e obrigado pelo seu voto de confiança. Seja bem-vindo à Central de Investidores. Tchauzinho. Como é que você fez isso, cara? Fácil assim, ganhei 2 mil. Os outros caras olharam pra mim como se eu tivesse acabado de descobrir o fogo. Ótimo, melhor ainda. Eu estava vendendo lixo pra lixeiro e ganhando um monte de dinheiro. E o problema é que você não comprou mais. Eu tava lá vendendo merda, mas do jeito que eu via, o dinheiro deles estava melhor no meu bolso. Quem está vendendo ações não se importa se está entrando, se está causando uma bolha, ou se vai ter quebra no futuro, esses crash no futuro. Eles querem vender as ações, então eles também usam as campanhas publicitárias, usam jornais, usam tudo que podem para vender ações. Além disso, no capitalismo, todo mundo quer dinheiro. E quando as pessoas percebem que tem gente ganhando dinheiro, todo mundo corre para lá, né, em busca também de mais de dinheiro também. Então isso ocorreu na crise das tulipas, aconteceu nas minas de ouro e prata ao longo da história, etc. Então, mais uma vez, não estou dizendo que o Estado não tem nenhum papel aí na culminância aí da crise de 29, mas também não podemos ser cegos, né, pela doutrinação. Ideias erradas devem ser corrigidas, né, sejam de esquerda, direita, libertária, comunista, ANCAP. A explicação da escola austríaca da crise, ela se baseia principalmente no conceito de reservas fracionárias, mas isso eu vou deixar mais para um outro vídeo específico. O que posso já deixar de antemão é que existe uma crítica forte à escola austríaca quanto a isso, porque nos Estados Unidos já ocorreu uma crise, né, de 1873, né, e foi antes mesmo da criação, né, do Banco Central. O que existe no mainstream é um consenso de que o Fed deveria ter encurtado o processo de deflação monetária e colapso bancário, principalmente lá nos grandes bancos, já no início da depressão. Então, ao longo da depressão, o Franklin Roosevelt, ele
fez uma série de trabalhos, né, subsidiou uma série de questões na economia, investiu na economia, mas a crítica aí dos keynesianos e de muita gente aí no mainstream é de que ele não fez o suficiente e nem a tempo, né? Esperou a crise aprofundar. E aí tem toda aquela questão psicológica ali da coletividade que já viu, já estava entrando numa crise enorme e começavam a querer guardar dinheiro. Então a recessão foi crescendo e os gastos mesmo do Estado não foram o suficiente, de acordo com essa linha, até a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, até o New Deal, esses gastos não foram suficientes. Uma questão importante também, interessante a se analisar quando estuda a crise de 29, é a questão da desigualdade, né, que tiveram alguns autores, alguns economistas aí como Kettings e Foster, que popularizaram, né, até influenciaram alguns políticos sobre a questão da desigualdade, em que, nesse caso, a economia estava produzindo mais do que estava consumindo. Isso seria porque os consumidores mesmo, a maior parte da população, não tinha dinheiro para consumir, eram a classe mais baixa. Então, para esses autores, a desigualdade de renda teria causado essa grande depressão. E essa linha econômica faz sentido. E se você for pensar que os Estados Unidos estava vendendo muito para a Europa, que ainda não estava com capacidade de produzir, só que depois a Europa se recuperou, começou a produzir a sua própria riqueza, não precisava mais importar tudo dos Estados Unidos. Então, nesse caso, se você simplesmente tivesse uma redução da desigualdade, a própria população mais pobre poderia comprar os produtos, e isso faria com que os próprios capitalistas também lucrassem um pouco mais. É claro que eles iam perder com a distribuição de renda. Então aí, mais uma vez, é importante vocês prestarem atenção no comunismo empresarial de mercado, né, que ele faz tudo de forma natural, você não precisa sobretaxar os ricos para poder gerar uma maior igualdade de renda. Então eu mando um abraço aí pro pessoal lá do Laissez-Faire, do grupo Laissez-Faire, né, para os libertins todos de lá. Valeu, galera.